Obrigado, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? É uma alegria estarmos juntos nessa manhã para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós estamos dando início à nossa nova revista. E eu já agradeço ao pastor Gideon pela oportunidade de nós estarmos juntos para a primeira lição. Então já abra sua revista na página de número 3 da nossa lição. E a lição de hoje, assim como a lição do domingo passado, ela é uma lição introdutória. Domingo passado nós vimos com o pastor Gideon Júnior a primeira parte dessa introdução sobre o que é uma parábola, né? E foi muito bom o ensino. E hoje nós vamos dar continuidade. A primeira lição, ela vai falar exatamente por que Jesus falava por parábolas. O título da lição é uma interrogação, na verdade, né? Por que Jesus falava por parábolas? E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Na página de número 3, você encontra aí a verdade prática. Diz assim: a eficácia da palavra de Deus na vida das pessoas depende muito do modo pelo qual ela é recebida e da capacidade de compreensão de cada ouvinte. Isso é, de fato, uma grande verdade. Depende do modo como nós recebemos a palavra, do modo como nós compreendemos a palavra, para que a palavra produza em nós o seu efeito. Tanto é que na parábola do semeador, a semente que cai à beira do caminho e se perde com os pássaros que vêm e comem, Jesus interpreta aquilo como o coração que ouviu a palavra, mas não entendeu, não compreendeu a palavra. Então, por falta de entendimento, por falta de compreensão, a palavra se perdeu. Então, aqui a verdade prática diz que a eficácia, a eficiência, a palavra fazer efeito em nossa vida depende exatamente do modo como nós a recebemos e do modo como a compreendemos. Então, a compreensão correta da palavra faz com que ela tenha eficácia na nossa vida. O textuário normalmente a gente entende mais no final ou no meio da lição, a gente entende por que esse versículo é escolhido como o texto principal, como o texto que fecha ali o que o autor quis colocar nessa lição. Então, o textuário diz: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, no decorrer da lição, nós vamos entender por que esse texto foi escolhido como o texto principal, como o texto mais importante para esse tema. Por que Jesus falava em parábolas? Por que Jesus falava por parábolas? Aí o textuário diz: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Na página de número 4, já começando aí a lição, nós vamos encontrar os objetivos da lição. Não é? O que nós vamos aprender com essa lição hoje? O que o escritor ele quis trazer para nós, o evangelista Renato, ali da nossa igreja de Formosa, que é o escritor da revista, os irmãos já sabem, né? De uma forma brilhante, o que ele quis trazer para nós aqui nessa primeira lição? Primeiro, compreender a importância das parábolas no ministério de Jesus. O quanto era importante Jesus falar por parábolas, Jesus ensinar por parábola. Segundo, entender como e por que as parábolas eram contadas ao povo. Né? Como Jesus contava as parábolas? Qual a técnica que ele utilizava? E ainda, por que ele falava em parábolas? E esse é o ponto principal. E por último, e talvez a parte mais importante aqui da lição, é saber como interpretar uma parábola. Como interpretar uma parábola? Né? E ele ainda coloca aqui: para não cometer desvarios. Então é importante o ponto de número 3 que nós vamos estudar nessa lição. Então vejam só, a introdução ela já nos traz o fato de que
terço do que Jesus falava, do que Jesus ensinava, ele fazia por meio de parábolas. O autor chega a mencionar aqui 48 parábolas, cerca de 48 parábolas. Não é um número exato, porque no meio dos estudiosos, no meio dos teólogos, esse número diverge. Há quem diga 38, há quem diga que é mais de 48. Isso depende da forma como eles interpretam o que é de fato parábola e o que não é parábola. Por exemplo, há quem diga que quando Jesus diz ali naquela parte, aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda, é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Há quem diga que ali é uma parábola, mas há quem diga que ali não é uma parábola. Jesus está fazendo ali uma comparação, é uma símile que Jesus está fazendo ali. Entendeu? Então, diante dessas divergências, há quem diga que tem 48, há quem diga que tem 38, há quem diga que... Isso vai depender de quem está interpretando ali. O que também não influencia no modo como a gente vai estudar cada uma das parábolas. Entendeu? O importante é nós sabermos que Jesus ele falava por parábolas. E tanto no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós vamos encontrar as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus dessa forma. Né? E aqui, o autor da lição, ele traz o conceito de parábola de forma etimológica. E a própria etimologia, ou seja, a raiz, a origem grega da palavra parábola, nos traz uma compreensão clara do que é uma parábola. Veja que ele diz aqui, segundo os estudiosos, o termo parábola vem do grego parabolê e significa colocar uma coisa do lado da outra a fim de compreensão, de comparação. Então, o que é parábola? É do termo grego, parabolê, e esse termo grego significa o quê? Pegar uma coisa, colocar do lado da outra, para que por meio desta coisa conhecida, eu passe a entender ou compreender aquilo que é desconhecido. Você entende? Como fica fácil de saber o que é uma parábola? É exatamente isso. Eu pego algo que eu já conheço, eu pego algo que já é do meu dia a dia, algo que já é da minha rotina, do meu cotidiano, e coloco do lado de algo que eu não entendo ainda, para que com essa comparação eu possa entender. Era o que Jesus fazia. Jesus pegava coisas do cotidiano daquelas pessoas, do dia a dia daquelas pessoas, coisas que elas entendiam, que elas lidavam com isso todos os dias, né? Para, por meio dessas coisas do dia a dia, ensiná-las as verdades do reino de Deus, as verdades espirituais. Então, eram questões espirituais, coisas espirituais, que eram compreendidas à luz de coisas materiais, de coisas do dia a dia. Então, Jesus trazia fatos do dia a dia daquelas pessoas, fato do cotidiano daquelas pessoas, para que, por meio dessa comparação, né, elas pudessem entender, né, o que era o reino de Deus, as verdades espirituais. Porque se Jesus falasse diretamente acerca das verdades espirituais para aquele povo, eles não iam compreender. Eles não iam compreender. Então, Jesus, que foi um mestre por excelência, o mestre dos mestres, né, o inigualável, ele usa essa técnica de falar por meio de parábolas, para que ele pudesse alcançar do mais simples ao mais erudito, para que ele pudesse alcançar das pessoas mais comuns ali do dia a dia, né, das pessoas mais comuns, mais simples, menos letradas, aquelas pessoas mais estudiosas ou mais letradas. Então, o autor ele coloca aqui, no ponto 1, ele diz assim, a parábola é uma narrativa... Deixa eu colocar o óculos porque melhora aqui para mim. Hoje eu trouxe. A parábola é uma narrativa tecida em harmonia com as leis e costumes gerais, cujas verdades do reino de Deus são expressas na cosmovisão do povo. Aí lá na frente, no final, ele diz, assim, Jesus conta as parábolas na linguagem coloquial, ou seja, na linguagem comum do povo, para explicar o reino dos céus, ficando a cargo do próprio ouvinte descobrir a verossimilhança,
fazer essa comparação entre a parábola e a realidade, entre o natural e o sobrenatural, entre o físico e o espiritual. E aí, ele fazendo essa comparação, ele chegando a uma conclusão do que de fato Jesus estava querendo dizer, ele aplica isso à sua vida, ele aplica isso à sua realidade. Entende? Então, essa era a finalidade das parábolas. Entendeu? Levá-lo a pensar no que Jesus estava falando, a refletir sobre aquilo que Jesus estava falando, fazendo essa comparação, né? Pegando o que é conhecido, colocando do lado do que é desconhecido e, por meio dessa comparação, chegar a uma luz, a um entendimento. As parábolas, elas não eram novidade do tempo de Jesus. As parábolas, elas não surgiram no Novo Testamento. As parábolas já existiam. Já era uma técnica que era utilizada por outros mestres antes de Jesus. O comentarista da lição, na aula de preparação para os professores, ele diz que Gamaliel se utilizava dessas técnicas. Gamaliel não, é Hilel. Né? Gamaliel foi discípulo de Hilel, né? E Paulo, discípulo de Gamaliel. Então, Hilel, que era um dos eruditos mais elevados ali de Israel, ele se utilizava dessa técnica de parábolas para ensinar. Né? E no Velho Testamento, você vai encontrar parábolas também. Né? Uma das parábolas mais famosas e mais conhecidas do Velho Testamento é a de Natã. Quando ele chega para Davi, para confrontar Davi por causa do pecado de Davi com Betseba, ele conta aquela historiazinha da cordeira. Aquela história da cordeira que ele conta para Davi, você lembra da história? Natã chega, não vai confrontar o rei, né? Porque o rei é o rei, você não pode chegar na frente do rei e falar, rei, você pecou, apontar o dedo para o rei, isso não se faz. Até entrar na presença do rei, o rei tem que autorizar, imagina chegar lá e apontar o dedo. Tudo bem que Natã era o profeta e era respeitado pela função que exercia, mas mesmo assim ele chega e ele conta essa parábola. Né? Ele diz, certo homem era muito rico, tinha muitas ovelhas, e tinha um vizinho que era muito pobre, mas tinha uma cordeirinha que ele amava muito, ele cuidava muito, né? E tal, e a história você já conhece. Chegou um visitante na casa do homem rico, ele, em vez de pegar do seu rebanho, né? que tinha muitas ovelhas, muitas cordeiras, ele vai pegar a única cordeirinha que o vizinho tinha e mata para alimentar a visita da sua casa. Davi ouve a história e fala, isso é um absurdo. Né? Isso é um absurdo. Esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Natã aí chegou onde queria. A parábola foi compreendida. Davi já tem uma ideia do que está sendo falado. Ele diz, esse homem é você. Quando ele diz, esse homem é você, ele não precisa dizer mais nada para Davi. A parábola já abriu a mente, a compreensão de Davi. Davi colocou o espiritual do lado do material, entendeu a coisa, ele não precisou dizer mais nada. Davi cai de joelhos e diz, eu pequei. Eu pequei. Não precisou dizer mais nada. Então, eu vejo o poder da parábola. Né? Ela ajuda a trazer a compreensão de verdades espirituais. Né? Então, já era uma técnica que se utilizava no Velho Testamento. Então, não é algo do Novo Testamento. Mas Jesus usa as parábolas de uma forma muito interessante. Jesus é impressionante, Jesus. Não tem como eu pelo menos não consigo descrever, né, a capacidade de Jesus de ensinar por parábolas. Né? Então, Jesus usava as parábolas de forma fantástica. Né? Ele se utilizava delas como figuras simples do cotidiano das pessoas. Era o campo, era aquilo que elas comiam, aquilo que elas faziam no dia a dia. E Jesus trazia isso para elas e colocava diante delas, comparando com coisas espirituais, né, para que elas pudessem entender. Então, Jesus fazia isso de uma forma muito simples. Né? Simples, muito simples, era a forma como Jesus ensinava. E aquelas pessoas, diante da parábola, se viam diante de um espelho. Né? Assim como foi Davi. Natã, ele colocou Davi diante de um espelho, que era a parábola. Jesus fazia a mesma coisa com aquela multidão. Colocava diante das parábolas, e ali elas se viam dentro da história, elas se viam dentro daquele contexto.
né? E por se enxergarem ali dentro, elas aplicavam aquilo às suas vidas, né? Mas assim, ao mesmo tempo que o ensino era simples, a compreensão da parábola, ela às vezes não era muito simples. Entender a parábola de Jesus, às vezes, não era algo muito simples. Tinha parábola que era fácil de entender, tinha parábola que Jesus falava e as pessoas entendiam de imediato. Mas tinham outras parábolas que necessitavam de uma reflexão mais profunda para que se pudesse entender, né? Então, uma coisa que eu ouvi do evangelista Renato, e eu achei interessante, ele disse que Jesus nunca deu resposta fácil para ninguém. Porque o que era? O mestre tem que fazer o quê? Fazer com que o aluno pesquise, entenda, reflita, aprenda. E se as respostas vêm muito fácil, você não aprende, né? Ou talvez nem memoriza. Mas aquilo que você pensou, você refletiu, você ficou ali maquinando, aquilo vai ficando na sua alma. E as parábolas eram assim, né? Tinham parábolas que Jesus contava e nem mesmo seus discípulos compreendiam. Aí eles chegavam em particular para Jesus, e Jesus ali ensinava em particular o que significava aquelas parábolas. Tinham parábolas que eles levavam dias pensando nelas, refletindo sobre elas, para entender de fato o que Jesus estava dizendo ali, o que Jesus queria dizer. Nós temos que levar em consideração que esse povo, ele vem de mais de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Um povo com o coração totalmente fechado para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, e agora vem Jesus tentando trazer ou ensinando coisas espirituais para esse povo, que não tinha, que não vivia há muitos anos isso em suas vidas. Profecia já não existia mais, os profetas já não se levantavam mais. Depois de 400 anos, Deus levanta João Batista. Mas Jesus, ele tem agora essa missão de trazer para esse povo de coração endurecido, de coração fechado, as coisas referentes ao reino de Deus. E a técnica que Jesus vai se utilizar são as parábolas, né? O modo como ele vai ensinar, ele vai se utilizar das parábolas para fazer isso. Então, observe que aí no 1.3 diz assim: usando parábolas, o Senhor utilizava temas e figuras simples do cotidiano das pessoas, como comida, moeda, plantações, sementes, casamentos, reinos, dentre outros, levando-as a se verem introduzidas no seu contexto e a enxergar verdades profundas de maneira simples. Então, Jesus levava essas pessoas por meio de uma reflexão do dia a dia deles, do cotidiano deles, né, a entenderem coisas espirituais. Aí diz: mas, apesar da singeleza do aspecto semântico, as parábolas possuíam conceitos éticos, morais e espirituais tão elevados que exigiam dos ouvintes muitas horas do dia, muitas horas ou dias de reflexão para compreendê-las. Muitas horas ou dias de reflexão para poder compreendê-las. Foi aquilo que nós falamos, não é? Até os próprios discípulos, às vezes, tinham essa dificuldade. Mas, então, por que Jesus falava por parábolas? Qual era a finalidade de Jesus de ensinar esse povo com parábolas, né? É interessante nós pensarmos nisso, porque a gente lê uns textos na Bíblia e a gente fica meio confuso às vezes com ele, né? Porque Jesus dizia, eu te convido agora a abrir, para a gente poder acompanhar aqui, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. O versículo 33 diz assim: e com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-las. Sem parábolas nada lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Então, observe que Jesus, ele utilizava-se sempre das parábolas para ensinar.
Entendeu? Quando ele fala aqui tudo, claro que é uma forma genérica dele se expressar, não que toda vez que Jesus estava ensinando, ele falava parábolas. Como já vimos, cerca de 1/3 do ensino de Jesus era por parábolas. Né? Não todo o ensino de Jesus, mas Jesus ele falava de modo que as pessoas pudessem entender, de modo que as pessoas pudessem compreender. Então, Jesus, não, na verdade, ao mesmo tempo que ele queria que as pessoas entendessem, né? Nós vamos ver que Jesus também queria que aquelas pessoas que não estavam perto dele, que não se aproximavam dele, também não entendessem. Também não entendessem. Quer ver? Abra Mateus agora, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus 13, versículo 10, olha o que acontece aqui. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Vai para o versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos para não compreenderem. Veem com os olhos, ouvem com os ouvidos, veem com os olhos, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam curados por mim. Então veja, aqui Jesus está dizendo que ele fala aos discípulos, porque os discípulos estão próximos dele, têm o coração aberto para entender, para compreender aquilo que Jesus está ensinando. Mas o resto do povo, eles estão distantes, eles estão com o coração fechado, eles estão com o coração endurecido, em cumprimento à profecia de Isaías, que dizia acerca desse povo, que esse povo tem um ouvido tapado, eles ouvem, mas não escutam, eles veem, mas não enxergam, eles não têm a compreensão das coisas espirituais. Porque o coração está endurecido, porque não querem entender, porque não querem compreender. Então, para essas pessoas, as parábolas elas não serviam de algo que ensinava, mas, pelo contrário, algo que os confundia. Enquanto que para aqueles que estavam perto de Jesus, as parábolas traziam ensino, coisas espirituais, para aqueles que estavam longe, as parábolas mais confundiam do que ensinavam, mais atrapalhava do que ensinava, porque o coração daquele povo estava endurecido. Aí o autor da revista, ele coloca aqui no 2.1, diz assim: o falar em parábolas é visto mais como castigo do que como bênção, para que vendo não percebam e embora ouçam não entendam. Aí ele cita o texto que a gente leu. E esta é uma referência ao profeta Isaías, quanto ao endurecimento do povo de Deus. E por isso as parábolas eram vistas como um mistério para o povo de Israel. Então, eles não entendiam. Aqueles que estavam mais distantes de Cristo não tinham a compreensão. Aí ele diz ainda aqui na revista: mas, apesar disso, Jesus despertava o interesse da multidão. E a sua pregação, o interesse da multidão, a sua pregação, ensinava-lhe segundo a sua capacidade de entender as verdades espirituais. Mas sem parábola nada lhes dizia. Marcos, capítulo 4, versículo 33. No entanto, ele não buscava de todo obscurecer os seus ensinos, porém suas parábolas denunciavam a frivolidade do coração daqueles que o rejeitavam. Por isso, ele deu graças ao Pai, porque os mistérios do reino estavam ocultos aos sábios e instruídos deste mundo, mas revelados aos simples e humildes que os ouviam. Então, observe, a grande realidade era essa.
Aqueles que estavam perto de Jesus, aqueles que se aproximavam, crendo, com o coração aberto, eles entendiam, eles aprendiam, eles paravam, eles refletiam sobre o que Jesus estava ensinando, né? Eles meditavam no ensino de Jesus, e aquilo fazia com que eles tivessem uma compreensão. E mesmo quando não tinham a compreensão, eles procuravam Jesus, eles tinham interesse de procurar Jesus, para que Jesus pudesse abrir o entendimento deles para entender aquilo. Mas os outros, aqueles que estavam distantes, com o coração endurecido, ouviam as parábolas e não passava de meras histórias contadas ali por um homem, e era isso mesmo e acabou. Eles não tinham essa compreensão, porque o coração desse povo estava longe. Então, as parábolas, na verdade, como diz a revista, ela revelava essa dureza de coração do povo, o quanto o povo estava longe do Senhor, né? Que eles não tinham nem o mínimo de vontade de parar para ouvir, para entender aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava passando para eles. Então, né, por que exatamente Jesus não falava, Jesus ensinava por parábolas? Por que Jesus falava dessa forma? Quando você abre o Evangelho de Marcos, é Mateus, né, que tem o texto áureo, Mateus capítulo 13, versículo, agora sim a gente vai entender o texto áureo, né? Mateus capítulo 13, versículo 35. O 34 diz assim, Mateus 13, 34. Jesus disse todas estas coisas à multidão por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Versículo 35. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, uma das razões por que Jesus falava em parábolas era para que se cumprisse a profecia a seu respeito. Essa profecia, aqui de Mateus capítulo 35, está lá no Salmo 78, versículo 2, é um salmo de Asaf, onde ele diz exatamente isso. E esse é um salmo messiânico, ele se refere a Cristo. Aquilo que estava dito ali, Mateus entende e ele diz, olha, era uma profecia acerca do Messias, que o Messias falaria por parábolas. Então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta acerca de Jesus, que ele ensinaria por parábola, Jesus ensinava por parábola. Todas as profecias acerca do Messias se cumpriram em Jesus Cristo. E Mateus, ele tinha essa intenção de provar para o povo judeu que Jesus, de fato, era o Messias, e que as profecias do Velho Testamento acerca do Messias estavam se cumprindo na vida de Jesus. E uma das profecias acerca do Messias era que ele ensinaria por parábolas. Então, Jesus estava ensinando por parábolas, cumprindo a profecia a seu respeito. Então, essa é uma das razões pela qual ele ensinava por parábola, entendeu? A outra razão é exatamente aquela que nós já vimos, exatamente para que as pessoas pudessem entender e compreender os mistérios acerca do reino de Deus, né? Aqueles que estavam com o coração aberto. E também para ocultar daqueles que estavam com o coração endurecido as coisas referentes ao reino de Deus, né? Ao mesmo tempo que Jesus revelava àqueles que se aproximavam dele, àqueles que se afastavam dele, essas coisas ficavam ocultas. Eles não tinham esse entendimento, eles não tinham essa compreensão. Então, essa é a razão por que Jesus ensinava por parábolas. Olha o que diz aqui o 2.2 da lição. Ele falava em parábolas para provocar reflexão, revelar e, ao mesmo tempo, ocultar segredos, e para que as pessoas compreendessem os mistérios do céu em palavras humanas. Então, veja, ele queria, ao mesmo tempo que revelar as mensagens do reino de Deus, ocultá-las daqueles que estavam com o seu coração fechado, com o seu coração endurecido, né? Há quem diga que não era a razão, eles não entendiam porque o coração estava endurecido, ou melhor, não era um castigo, mas a razão deles não entenderem era o coração endurecido. Entendeu? Por exemplo, Jesus não falava por parábolas para enganá-los ou para subvertê-los, mas Jesus falava por parábolas e eles não entendiam porque o coração deles já era endurecido, né? Eles já tinham o coração fechado para entender Jesus.
E por isso eles não entendiam, né? Tanto é que aqui... Exatamente, né? Exatamente. O pastor João está falando aqui, né, que as raras vezes que eles entenderam, eles ainda foram contra Jesus, eles quiseram matar Jesus. Tanto é que aquela parábola lá do capítulo 20 de Mateus, né, quando eles entendem que Jesus estava falando para eles, eles querem matar Jesus. Então eles já tinham aquela dificuldade, aquele coração fechado para as coisas espirituais. Então Jesus queria ocultar dessas pessoas, né? Aí o autor ainda diz assim, aqui no final do 2.2, assim as parábolas eram uma bênção aos de dentro e um obstáculo aos de fora. Elas são vistas como um juízo divino contra a rebeldia de Israel, que ao longo da história ignorou a palavra do Senhor. Então, era isso que acontecia. Dois grupos, o grupo de dentro e o grupo de fora. O grupo de dentro, aqueles que caminhavam com Jesus, estavam interessados em entender, interessados em aprender, interessados em conhecer sobre o reino de Deus. E o grupo de fora, que não tinha interesse nenhum nisso, né? Para estes de fora, as parábolas não passavam de história, né? Aquele negócio, semeador saiu a semear. O que esse maluco está ensinando aí? Ensinando a plantar, né? O outro não, estava lá sentado e vendo que, peraí, ele está falando do meu coração. Esse campo ruim aí é o meu coração. Esse campo cheio de espinho aí é meu coração. Peraí, é disso que ele está falando. Essa semente aí é a palavra do reino, né? Mas o outro não. O que esse maluco está ensinando aí? Está ensinando a plantar, está falando de semear. Como é que semeia, como é que planta? Você entende como é que era a visão daquele povo? Era mais ou menos isso. Aí, continuando aqui no 2.3, o impacto das parábolas na vida dos ouvintes é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Aqueles que tinham a compreensão, aqueles que entendiam, buscavam aplicar às suas vidas. Aqueles outros entendiam como um mero discurso de alguém falando sobre os assuntos do dia a dia, né? Aí diz assim o autor da lição. No entanto, as parábolas não eram totalmente veladas e podiam, às vezes, ser bem entendidas e interpretadas pelo povo ou pelas autoridades de Israel. Foi aquilo que o pastor Gideon Júnior chamou a atenção para nós aqui, né? A parábola do capítulo 21 de Mateus, que eles entenderam a parábola e, por entenderem a parábola, eles queriam matar Jesus, né? Por meio delas, Cristo atraía os humildes de coração, mas perturbava a mente daqueles que não queriam mudanças, né? Tanto é que, quando eles entendiam as parábolas, eles se sentiam confrontados. Eles entendiam as parábolas e se sentiam confrontados, né? Então, Jesus perturbava a mente daquele povo. Agora, aqueles que tinham o coração aberto, estes sim recebiam de bom grado. As parábolas eram como um pacote de presente a ser desembrulhado pelos ouvintes, atentos à mensagem. Elas tinham camadas. Algumas pessoas captavam o significado mais básico, como plantar semente é importante. Outras entendiam lições espirituais. A nossa resposta à parábola de Deus, a palavra de Deus, é como solo para a semente. E Jesus fazia isso de propósito. E assim, ele mostrava que os pecadores e os grupos marginalizados de Israel estavam mais próximos de Deus quando se arrependiam dos seus pecados do que os religiosos que se consideravam justos e superiores aos outros. Então, veja que Jesus fazia isso de propósito. O propósito dele era esse. Eu vou ensinar, quem está perto vai entender, vai compreender, mas aqueles que estão com o coração endurecido vai ser como o profeta disse a respeito dessas pessoas. Vão ouvir, mas não vão compreender. Vão ver, mas não vão enxergar. E o coração vai continuar endurecido, né? E eu não vou poder perdoá-los, eu não vou poder salvá-los, eu não vou poder curá-los, né? Entende? Agora, o ponto 3 é importantíssimo para nós compreendermos aqui a lição. Porque o ponto 3, ele fala exatamente do modo como nós devemos interpretar as parábolas de Jesus, né? É interessante pensar nisso, né? É interessante pensar nisso, porque
ele começa dizendo aqui, interpretação literal ou alegórica? Né? Como eu vou entender a parábola? Como eu vou interpretar a parábola? Né? Como eu vou interpretar? Eu leio e agora? Como é que eu vou fazer essa aplicação à minha vida? Eu tenho que entender a parábola para poder aplicá-la na minha vida. E muitas vezes nós nos deparamos com algumas interpretações da parábola que são alegóricas. Né? O que é uma interpretação alegórica? É quando você vai interpretar a parábola e você quer dar significado para cada ponto ali, para cada ícone que Jesus apresentou na parábola. Né? Um exemplo que fica muito fácil de entender, porque todo mundo conhece essa parábola, é a parábola do bom samaritano. Né? Muitos de nós já ouvimos interpretações alegóricas da parábola do bom samaritano. Ou seja, a gente lê a parábola e a gente quer achar um significado para cada ponto ali, para cada pessoa que está descrita naquela parábola, para cada ação que foi descrita naquela parábola. E a gente esquece do ponto principal, do que Jesus de fato estava querendo dizer com a parábola. Então a gente se perde tentando entender o que significava o jumentinho sobre quem foi colocado o homem, né? Ele foi levado para a enfermaria. O que significa enfermaria? Né? O samaritano que encontrou ele à beira do caminho. Quem é o samaritano? Né? Quem era aquele que estava à beira do caminho caído? A gente querendo achar significado para essas coisas e se perde no que de fato a parábola queria dizer. Isso não é de hoje, né? Agostinho de Hipona, ele tentou explicar a parábola do bom samaritano de forma alegórica também, né? E ele dizia que o bom samaritano era Jesus, né? Que parou e socorreu aquele que estava caído à beira do caminho. E quem estava caído à beira do caminho? Adão, que se perdeu lá no Éden e pecou. Né? Ele põe sobre o jumento, aí o jumento, não sei quem ele disse que era, o evangelista, né? Que foi lá e, né, pegou o Adão e levou para a enfermaria. Aí tem muita gente que fala, não, a enfermaria é a igreja. Agostinho disse que quando ele chega e dá 2 moedas lá, ele estava dando os sacramentos. Cada moeda representava um dos sacramentos. Você vê que ele já saiu do propósito da parábola? Essa forma de interpretar, buscando entender cada ponto, cada ícone, né, alegoricamente, não se aplica às parábolas. Entendeu? Um texto que seria uma alegoria na Bíblia. Aquele texto de Apocalipse, quando Jesus, lá de capítulo 12, que faz aquela descrição. Uma mulher vestida de sol com a lua em seus pés. Aquilo ali é um texto alegórico. Né? A mulher ali não é uma mulher, tem um significado para aquela figura, ela está representando alguma coisa. A lua tem uma representação, o sol tem uma representação. Ali, sim, ali você tem um texto alegórico. Você pode dar significado para as partes. Agora, você pega uma parábola, você não vai trazer isso para a parábola, porque se você fizer isso, você se perde do que de fato a parábola, daquilo que de fato a parábola estava querendo dizer. Então, qual é a forma correta de se interpretar uma parábola? Vai para o contexto. Vá para o contexto. Entenda o contexto no qual Jesus está dizendo a parábola. E qual era a finalidade de Jesus com a parábola. Então, quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, nós vamos entender que o que estava acontecendo ali. Alguém chega perto de Jesus e, para provocar Jesus, diz, olha, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus, você conhece os mandamentos? Não matarás, não farás nada disso, não sei o quê. Ele faço tudo isso, ama o seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Não, beleza, entendi. Faz isso. Aí ele volta para Jesus e diz, não satisfeito com a resposta, diz, e quem é o meu próximo? Eu tenho que ajudar o meu próximo, tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus, que não dá resposta fácil para ninguém, né, quer que ele pense, que ele reflita, conta a história do bom samaritano. E o que Jesus queria? Queria mostrar para aquele homem que o próximo dele é todo aquele que estiver do lado dele precisando da ajuda dele. É isso.
Aí você ficar procurando o que significa o jumento, o que significa a hospedagem, o que significam as duas moedas, você se perdeu no que de fato Jesus queria ensinar, que era exatamente quem é o teu próximo. É aquela pessoa que está do seu lado, independente de você conhecê-la, independente de você saber quem ela é, independente de ser alguém próximo de você, da sua família, da sua religião, é alguém que está precisando da sua ajuda. E você tem que abrir o coração. Esse é o significado da parábola. Agora, se a gente for querer interpretar a parábola de forma alegórica, a gente se perde, a gente sai desse significado do que é a parábola. Então, a melhor forma de você entender uma parábola é você abrir a parábola, você ler a parábola, você ver o contexto e ver o que de fato Cristo está ensinando ali. Vai exatamente para o objetivo de Cristo ali naquela parábola. Né? Aí você pode me dizer, mas pastor, mas tem parábola que pode ser interpretada de forma alegórica. Mas Jesus interpretou a parábola de forma alegórica. Se Jesus não interpretou assim, eu não vou interpretar. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. Né? Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Né? Que um homem plantou na sua terra, foi dormir, veio o inimigo e plantou depois o joio, né? E aí, quando acorda de manhã, os servos daquele homem dizem, olha, nós plantamos trigo, mas tem joio lá. Ele diz, foi o inimigo que plantou. Então, vamos arrancar? Não, não vamos arrancar agora, deixa para arrancar no final, que aí a gente separa trigo do joio e joio vai para o celeiro, trigo vai para o fogo. Desculpa, trigo para o celeiro, joio vai para o fogo, entendeu? Aí os discípulos não entenderam nada. Não entenderam nada. Né? Nem eu, nem você entenderia se nós estivéssemos sentados perto de Jesus quando ele falasse isso. Aí chega lá, o que significa? Aí Jesus foi dizer, olha, o homem que plantou é Deus. O inimigo é o diabo. O campo é o mundo. Né? Os ceifeiros são os anjos. Jesus deu uma interpretação alegórica para essa palavra. Mas foi ele que deu. Foi ele que fez assim. Ele já disse o que cada um significava. Agora, se a gente partir para elucubrações, ficar tentando imaginar, especular o que de fato poderia significar aquilo, que poderia estar querendo ser dito ali, cada um vai ter sua interpretação, e a gente vai sair do que exatamente Cristo queria ensinar. Você entende? Então, se há uma interpretação alegórica, feita pelo próprio Jesus, amém. Vamos seguir o que Jesus ensinou. O que Jesus disse? É a mesma coisa na parábola do semeador. Jesus explica cada ponto ali. O que cada um significa. A semente que caiu aqui é isso, a semente que caiu ali é aquilo. E quem é que vai dizer o contrário? Quem é que vai ficar inventando história em cima disso? Não, está ali, já disse o que é. Né? Na parábola do bom samaritano, Jesus não disse, olha, o jumentinho significa isso. Jesus não fez isso. Né? O religioso significa isso. Jesus não fez isso. Né? O levita que passou significa isso. Jesus não fez. Jesus soltou lá. O levita passou, não fez nada. O sacerdote passou, não fez nada. O jumento só foi o jumento. E a gente, às vezes, fica tentando entender ponto por ponto. Então, essa não é a forma correta de você interpretar uma parábola. Entendeu? E às vezes fica muito bonito, né? A gente querer entender, querer, né? Tal, enfeitar, achar um significado para as coisas e dar uma pregação maravilhosa, né? Mas é só especulação, mais nada. É só especulação. O que de fato a parábola queria dizer não era nada disso. O que de fato a parábola queria dizer é que o meu próximo é aquele que está precisando de mim, que necessita de mim, e que está à beira do caminho e eu tenho que ajudar. Entendeu? Então, a forma correta de se interpretar a parábola é essa aqui. Vamos ver aqui o que o escritor colocou aqui. Ele coloca assim, a interpretação literal ou alegórica? A parábola dissocia-se da alegoria por ser mais extensa e por exigir uma maior coerência e razoabilidade na interpretação.
A alegoria é vista como uma metáfora que significa uma coisa nas palavras e outra no sentido, como acontece no livro de Cantares, Apocalipse e outras passagens da Bíblia. Foi aquele exemplo que eu dei para os irmãos, né? A mulher vestida de sol com a lua nos seus pés. Cada coisa ali tem o seu significado. Aquilo ali é uma alegoria. A parábola é diferente. Ela exige um pouquinho mais de pensar e refletir sobre o que, de fato, estavam querendo se dizer ali. Né? Então, ele diz, já a parábola significa colocar uma coisa do lado da outra para fazer essa comparação. Isso é parábola. Não? Jesus queria que ele pergunta, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola. Agora ele quer saber quem é o próximo? Ele diz, meu próximo e a parábola. Então, ele vai colocar a parábola do lado da resposta que ele quer e, por meio da parábola, ele vai entender o que Jesus quis dizer, quem era o seu próximo. Né? Então, parábola é isso. É diferente de alegoria. Né? Diz assim, pois entender o sentido literal... Não, desculpa, porque eu acho que eu pulei aqui, né? Apocalipse para... É isso, obrigado. Já a parábola significa colocar uma coisa do lado da outra para fazer comparação. E, geralmente, é iniciada como o reino dos céus é semelhante a... Por isso, numa parábola, não se deve dar significado alegórico a tudo, a menos que Cristo já tenha feito, como foi na parábola do joio e do trigo. Pois entender o sentido literal e o seu contexto é o propósito mais importante do que tentar explicar cada elemento ou personagem nela, o que cada elemento ou personagem nela significa. Você entendeu? Então é mais importante eu entender o que a parábola quer dizer dentro daquele contexto, do que eu ficar procurando explicação para os personagens daquela parábola. Vai ter parábola que, por meio do contexto da história de Israel, vai se poder fazer essa análise? Vai. Né? Vai ter parábola que vai estar falando do povo judeu que rejeitou a mensagem de Cristo e tudo mais, e a gente vai ter essa compreensão, porque a gente já tem um conhecimento da história de Israel. Né? Você chega lá no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, tem a parábola lá que fala, né, das bodas, né? Que eles foram convidados para as bodas, mas recusaram o convite. Mas quando eles recusaram, o dono da festa disse, olha, sai pelos becos, pelas ruas, pelos valados, e traz todo mundo, eu quero que a minha casa fique cheia. Quem recusa o convite? Os judeus recusaram o convite de Cristo. Né? Então, ali, você, com o conhecimento da história que você tem, você pode fazer essa analogia. Né? Mas, fora isso, só se Jesus fizer. Só se Jesus fizer a comparação e dizer quem é quem. Fora isso, nós vamos estar fazendo especulação. Os irmãos estão entendendo? Diz amém? Amém. Já estamos caminhando para o final. Né? Então, assim, então, como analisar uma parábola? Né? Então, vocês já sabem, tem parábola que é mais fácil, tem parábola que é mais difícil, tem parábola que é mais simples de entender, tem parábola que é mais complexa, que exige pensar e raciocinar um pouco mais. Porque quando você lê a parábola do tesouro escondido, simples de entender. Você leu, você entendeu. A parábola da pérola de grande valor, você leu, você entendeu. Aí quando você lê a parábola do mordomo infiel, aí você já tem que sentar e pensar um pouco mais. Né? Já é um pouquinho mais complicado de entender. Né? Então, de todas essas formas, né, ele diz assim, ao estudar as parábolas, está no final do 2.2, assim, ao estudarmos as parábolas, devemos lê-las no seu contexto original e depois aplicá-la à nossa realidade. Devemos focar mais no seu objetivo, no seu porquê, do que nos seus pormenores, apesar de alguns detalhes serem fundamentais à sua total elucidação. Entendeu? Então, depende da parábola. Tem parábola que é mais simples, tem parábola que é mais complexa. Tem parábola que você já tem a compreensão de forma imediata. Tem parábola que você tem que refletir um pouquinho mais. Né? É igual aos discípulos. Quando eles não entendiam, eles corriam para os pés de Jesus
e buscavam entender que Jesus explicasse para eles a parábola, né? Então é isso, meus irmãos. Dentro de todo esse contexto, de tudo isso que a gente estudou, a gente vê que o propósito de Jesus com as parábolas era exatamente isso: o cumprimento das profecias a seu respeito, né? Ensinar ao povo de uma forma simples, trazendo para eles coisas do dia a dia, coisas do seu cotidiano, para que eles, comparando essas coisas às verdades espirituais, eles pudessem compreender as verdades espirituais, né? E entender acerca do reino de Deus, né? E para aqueles que estavam distantes, as parábolas eram tropeço, era impedimento, era algo que os confundia e não que os ajudava a compreender, né? Aqui no final, o escritor ele coloca no 3.3 que, assim, muitas parábolas falam de coisas achadas, de coisas perdidas, como nós vimos aqui, né, do domingo passado, o pastor Gideão Júnior pregando sobre a parábola de Lucas, né, da dracma perdida, né? Fala de mordomia cristã, outras falam de mensagens escatológicas, como a parábola das 10 virgens. Então, há parábolas que falam de assuntos diversos, né? De diversos assuntos. Aí, a recomendação que o escritor faz aqui é separá-las em grupos ou contexto, para facilitar o nosso entendimento, sem procurar mistérios nos detalhes, para não criarmos heresias ou especulações fantasiosas. Então, se há parábolas que falam de diversos assuntos e de coisas diferentes, né, tente entendê-las no seu contexto, né? Separá-las é uma das formas de entender, separá-las por bloco, por aquilo que elas falam, né? Tem parábolas que falam de escatologia, então, vamos ver essas parábolas separadamente, né? Que ali, quando você separa por bloco, fica mais fácil de você entender. É uma sugestão aqui apresentada pelo escritor da revista, né? Então, ele termina dizendo que o propósito é esclarecer verdades do reino em linguagem simples e avaliar o nosso nível de amor e de compromisso com Deus e com as coisas de Deus, né? Então, é isso que nós temos para os irmãos essa manhã, sobre as parábolas. Por que Jesus ensinava por parábolas? E agora nós vamos ver cada uma das parábolas no decorrer, né, dessa lição, e os irmãos vão ver que maravilha que são as parábolas, né? Como nós vamos nos surpreender. Tem coisa que a gente pensava que era de um jeito e a parábola é de outro jeito, né? Tem parábola que a gente interpretou de forma alegórica e não era alegórica. E nós vamos aprender. E vai ser uma bênção. Deus vai falar muito no nosso coração em cada uma dessas parábolas. No final, aí, os irmãos viram que tem um questionáriozinho. Pare depois e tente responder essas questões. É importante você tentar responder essas questões, porque à medida que você vai tentando responder essas questões, você vai revendo a lição, você vai relembrando do que foi falado, do que você já leu, e vai fixando os pontos mais importantes, né? Então, o questionário aqui são 4 questões simples que estão na lição e que você vai poder responder com facilidade e que vai te ajudar a memorizar e a fixar o seu entendimento acerca da lição, né? A primeira pergunta é: qual era o principal objetivo de Jesus ao ensinar por parábolas? Então, você vai lá na lição e escreve ali o que você encontrou, o que você entendeu como os principais objetivos de Jesus. Pergunta 2: o que significa a expressão "quem tem ouvidos para ouvir, ouça", usada frequentemente por Jesus? Aí você vai na lição e você vai entender, entendeu? Porque muitos não conseguiram compreender as parábolas de imediato. Aí você vai na lição e veja isso aí. De que forma as parábolas revelam verdades espirituais aos que buscam entender a vontade de Deus? As respostas estão na lição, fáceis de serem localizadas, e aí você vai ter uma fixação melhor do conteúdo. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado. Como é bom aprender, né? Como é bom aprender.
E deixa eu contar uma experiência pessoal sobre parábolas para os irmãos. Enquanto nos ajudem. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Antônio. E, rapidamente, vocês se lembram do jeitinho do papai, não é? Papai sentava, ficava ouvindo. Aí, quando um de nós falava loucura, depois ele chamava no canto e conversava. Quando era alguém de fora, aí lá vinha o velhinho, caminhando, já tomava o microfone e dizia, não é assim não, sente. Mas sem dó e piedade. Entendeu? E uma experiência pessoal maravilhosa. Estou eu, orando, jejuando, estudando escatologia, feito doido. 1998. Por quê? Porque a promessa era 2000 tudo acaba. Se lembra dessa época, Elias? 2000 tudo acaba, de 2000 não passa. Aí eu ouvi um dos pregadores que eu mais gostava, um homem de uma capacidade intelectual intocável. Ele pegou a parábola do bom samaritano, Geraldo. Ele alegorizou todinha. O jumentinho não era mais jumentinho. O jumentinho era o evangelista. O local onde se deixou para guardar, como é que o nome do texto dava? É hospedaria. Não era hospedaria, era a igreja. Aí, quem caiu? Adão. Adão e toda a humanidade. Então ele interpretou assim, pegando, obviamente, Agostinho de Hipona. Adão caiu, todas as religiões passaram e não sabiam, Jesus veio e foi o único que pegou, botou no jumentinho, que Jesus era o bom samaritano. Botou no jumentinho, que era o evangelista, e levou para a igreja. Levou para a igreja e disse, você tem 2 moedas para cuidar e depois eu volto para pegar. As 2 moedas eram os 2000 anos que a igreja agora tinha. Então, de Cristo até Jesus voltar, eram 2 moedas, 2000 anos. Então, irmãos, daqui a 2 anos eu volto. Daqui a 2 anos ele volta. E é bom você se ajustar com Jesus e tal e tal. Ele pregou de uma forma tão linda que, irmãos, sem brincadeira, eu quase tive vontade de aceitar de novo Jesus. E eu não perdi tempo. Na primeira oportunidade que o papai me permitiu pregar, rapaz, preguei a mesma coisa que eu achei fantástico. Elias, a igreja glorificou tanto a Deus. Foi um momento especial do Espírito, uma coisa fantástica. Aquilo trouxe um despertamento para o evangelismo. Só que o papai, depois da pregação, no final do culto, disse, venha cá. Quando ele dizia, venha cá, Jesus, o que eu fiz de errado? O teu Espírito veio, o fogo tomou a igreja. Até eu quase aceitei de novo a ti, eu pregando, né? Eu disse, meu filho, você marcou a volta de Jesus? Como assim, pai? Se as 2 moedas são 2000 anos, então Jesus volta daqui a 2 anos, né? E aí ele me abriu um problema maior ainda. Ele disse, você se esqueceu que o calendário gregoriano é diferente do calendário judaico? E que Cristo nasceu antes do Jesus da fé? Eu, como assim, pai? Meu filho, quem criou o calendário foi fulano de tal. E há um desnível de anos. Jesus nasceu naquele ano, foi 4 anos antes. Ainda tem isso. Os cálculos ainda não batem. Pois é, meu filho, ore para Jesus voltar em 2 anos. Irmãos, o pai não perdia. Que professor extraordinário. Aí, no outro dia, eu cheguei, pai, mas vamos discutir de novo? Aí ele disse, meu filho, parábolas são o que Jesus quis dizer. Jumento é jumento. Hospedaria é hospedaria.
Moeda é moeda. O homem que foi assaltado é um homem que foi assaltado. E o samaritano é um samaritano. A única coisa que Jesus quis dizer é: quem é o teu próximo? O teu próximo, meu amigo, é quem está precisando de você. E ainda deu uma surra nos outros, que ele não deixava de bater em safado. Quando falou do escriba, do sacerdote, que não ajudaram, meu filho. Meu filho, quando Jesus quiser uma interpretação diferente do que ele falou, pode ficar tranquilo, que ele mesmo fala, meu filho. Aí abriu comigo a parábola do semeador, aqui ele interpretando, ponto a ponto. Então, filho, a gente escuta o que os outros falam, e a gente não engole qualquer coisa, não, porque tu está no Brasil para Cristo. Irmãos, nunca mais... Eu brinquei com isso. Tanto é que no domingo passado, quando a gente conversou sobre a parábola da dracma perdida, eu fiz questão de dizer, irmãos, a interpretação é essa. Agora, pensando na lição que aqui está, por que não pensar em 2026? Por que não pensar em limpar e começar? Aí é outra coisa. Separei completamente. Mas, irmãos, é exatamente isso. Nós temos que tomar muito cuidado com tudo que a gente lê e interpreta. Porque, assim, se você pegar a parábola do bom samaritano e explicar direitinho, esse é o próximo. Excelente, sem nenhum problema. Você pode, aí meu pai me ensinou, você pode depois dizer, ó, isso me faz lembrar. Não é a interpretação, é isso o quê? Me faz o quê? Lembrar a igreja, irmãos. Isso me faz lembrar a igreja, tem muita gente assim, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Isso vai dar trabalho, ajudar isso. Entende? Isso me faz lembrar. Mas não é interpretação. Então... E quando eu estava ouvindo Elias, eu me lembrei exatamente dessa experiência com o papai. Foi significativo. Ele não alisava ninguém, ele chamava no canto e com amor ensinava. Agora, gente de fora, não. Gente de fora não vem cantar de galo, não. Mas sem papo. De casa, não. De fora? Teve um grupo que um dia chegou lá na igreja antiga. Irmãos, vamos louvar a Deus. Vamos começar a dançar agora. Aí só viu o velhinho assim, ó. Pegou o microfone. Aqui ninguém dança, não. Aqui é a casa do Senhor. Simples, né? Pastor da igreja. Então, irmãos, a gente tem que guardar isso no coração. É o que o Elias falou. Parábola foi feita para a gente, que tem um coração no reino e feita para a gente crescer.